Seja muito bem-vindo, querido professor, para mais um encontro nosso, mais uma aula de subsídios da nossa revista de escola bíblica, da revista de escola bíblica e pequenos grupos da editora Kalel. Nós estamos nesse trimestre em um tema fantástico. Nós estamos falando sobre oração, esse princípio, essa prática, essa respiração da alma do cristão. Por isso, nós estamos nos debruçando nesse trimestre, tentando entender um pouco mais, pegando uma perspectiva bíblica e trazendo para a nossa realidade do que é uma vida genuinamente de oração. Professor, nós estamos aqui na lição 3, no terceiro encontro, e nessa lição nós iremos entrar na parte 2 do Pai Nosso. Na lição 2 a gente falou sobre o Pai Nosso, começamos a observar esse prelúdio, esse prefácio feito por Jesus no Pai Nosso, e aqui nós vamos aprofundar propriamente dito no Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração, é um trecho bíblico muito representativo. Por quê? Porque é uma expressão, uma condução e um ensino de Cristo sobre uma prática comum a todos os cristãos. Os discípulos, eu vou fazer só uma breve introdução sobre isso, você pode estar aplicando com seus alunos aí, mas o cenário do que levou Cristo a falar sobre o Pai Nosso é muito simples. Os discípulos de Cristo se sentiram constrangidos, se sentiram necessitados de ouvir da boca do próprio Jesus sobre como eles deviam orar. Eles sabiam da oração, sabiam da importância da oração, praticavam a oração como um hábito, mas não entendiam a profundidade dos conceitos bíblicos, dos conceitos cristãos do que é orar. É muito importante você fazer essa breve introdução, porque oração não é uma exclusividade da religião cristã. Todas as religiões existem em seu núcleo litúrgico ou em sua doutrina práticas semelhantes à adoração. Seja em canções, em repetições, em entonações. O próprio Cristo diz isso no começo, no prefácio falado na semana anterior do Pai Nosso. Quando vocês orarem, não façam como os gentios. Esse alerta de Cristo mostra que o quê? Que os gentios oravam, os pagãos oravam. Então, dentro do paganismo era comum o hábito da oração, né? Então, essa compreensão que existe uma forma certa de orar nos leva a entender que existe uma forma errada também de orar. E é justamente a intenção principal de Cristo de elucidar, trazer à luz qual é a forma correta ao qual os filhos de Deus devem se comunicar com o próprio Deus. E aqui eu faço um marca-texto verbal importantíssimo, ao qual os filhos de Deus devem se comunicar com Deus. Oração é também comunicação. Então, depois dessa introdução, depois do anúncio do que vai ser falado, leia o texto-chave com seus alunos, mas não se esqueça da dica que eu dou toda semana para você. Use a sabedoria diária como um devocional. Use lá junto com o seu grupo, junto com seus alunos, no grupo de WhatsApp da sua igreja. Aproveite esses textos, essas porções pequenas, mas muito poderosas e que têm a ver com a lição, para que as pessoas possam criar o hábito devocional na sua semana, de forma muito simples, rápida e intuitiva. Aqui tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Todos os dias da semana com um texto bíblico que nos leva a refletir sobre o que vai ser falado no domingo ou em qualquer dia da semana ao qual vocês encontram para ter esse momento de estudo bíblico. Isso é muito importante porque é o que eu sempre digo para você, professor. Assim o seu aluno já vai chegar com a cabeça mais preparada, a terra mais remexida para receber a semente do Evangelho e assim poder tá absorvendo mais a lição, né? Então, lembre-se disso. Aplique, convoque-os, os conduza a esse momento de devocional. Amém? Nessa lição, professor, o objetivo dela é o seguinte: é fundamental compreendermos que somente quem busca conhecer de fato a Deus vive uma vida de oração madura e eficaz. Esse é um alerta importantíssimo e é a intenção principal dessa lição. Levar os seus alunos, levar os irmãos ali da igreja a compreenderem que a oração é, antes de tudo, uma forma de intimidade e compreensão de quem é Deus e dos planos de Deus. Oração não é uma mecânica de troca, oração não é um ambiente de barganha, oração não é um sacrifício vão, não, oração é um ambiente de intimidade, de conhecimento,
né? É um ambiente de proximidade. Use como exemplo a refeição. Antigamente era comum as casas onde a família se assentava à mesa, família grande, todo mundo se assentava, comia e conversava, padrão, normal, né? Hoje em dia, as famílias estão cada vez mais distantes e as pessoas são desconhecidos dentro da própria casa. Por quê? Porque se perdeu um ambiente de comunhão onde elas poderiam se aproximar, se unirem através da refeição. Elas poderiam conversar, falar como é que foi a semana, falar dos desafios daquele dia, tudo em um ambiente de intimidade, através do diálogo. Mas isso se perdeu por quê? Por causa dos muitos trabalhos, por causa da falta de agenda, por causa de uma série de coisas, por causa do celular, por causa da internet, das pessoas que não almoçam mais na mesa. E o prejuízo foi enorme. Por quê? Porque as famílias estão cada vez mais distantes. E o mesmo vale para o nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele é um ser que nós precisamos conhecê-lo. E como é que nós conhecemos a Deus? Em oração, em comunicação, em um ambiente de proximidade. A partir disso, professor, leia aí a introdução junto com os seus alunos, porque essa introdução já vai, como o nome mesmo diz, introduzir o assunto, já vai preparar um pouco ali, preparar ainda mais os seus alunos a conhecerem sobre o tema abordado. E a partir disso vai trazer os pontos principais do que vai ser abordado nos 3 tópicos seguintes. O primeiro tópico já começa falando sobre a santidade de Deus, né? A oração do Pai Nosso começa dessa forma: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na lição passada nós falamos sobre a questão da santidade em relação à paternidade de Deus, né? Essa paternidade, esse privilégio que nós temos de chamar Deus de Pai. E agora, nesse segundo ponto, que é o primeiro tópico dessa lição, nós devemos nos debruçar a partir do ensino de Cristo sobre a santidade de Deus. Santidade, meus queridos, é uma palavra muito deturpada no nosso vocabulário, né? Santidade toma uma conotação de uma beatitude, aquele perfil quase monástico, caricato por vezes, e que traz muito prejuízo para o conceito bíblico de santidade, que em nada se assemelha a essas caricaturas que nós construímos de figuras santas, né? Imaculadas, sem defeito, figuras que faltam flutuar. E isso não é a realidade. Todos os seres humanos são falhos. No entanto, nós precisamos buscar a santidade não por nós. Isso aqui é o ponto-chave desse primeiro tópico. A santidade como uma reflexão do próprio Deus. Cristo, quando nos conduz a entender, santificado seja o teu nome. Cristo nos traz essa realidade presente e indispensável da consciência de que o nosso Deus é santo. Nosso Deus não se mistura com o pecado, nosso Deus não se deixa alimentar pelo que é errado e nem fomenta ou cria malignidades. O nosso Deus é plenamente santo e perfeito. E aqui, quando Jesus disse, santificado seja o teu nome, ele está também evocando um conceito veterotestamentário de observação sobre a santidade do nome de Deus. Um dos mandamentos deixados no decálogo de Moisés é o quê? Não dirás o nome do teu Deus em vão, né? Nós perdemos, obviamente, que com muitos excessos, o judaísmo tinha uma preservação sobre a santidade do nome de Deus. E nós, modernos, perdemos essa ideia e banalizamos, justamente pelo conceito genérico da palavra Deus, banalizamos por vezes dizer Deus, né? Alguns chegam ao excesso de fazer piadas com o nome de Deus, fazer sátira com coisas santas. E isso é algo muito perigoso, porque nos leva à cauterização da santidade do nome de Deus. Então, quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, ele está nos levando justamente a esse ambiente de quê? De reverência. Reverência é um princípio indispensável para todo cristão. Nós servimos ao Deus Santo, perfeito, e nós não podemos levar isso aqui, novamente, não trabalho um conceito de uma beatitude vazia. Não é essa a ideia, mas de um respeito pelo nome de Deus. Nós precisamos entender, assim, que o nosso Deus ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor da existência. Ele é o Senhor de tudo que existe. E justamente por isso, por ser esse Deus todo-poderoso, nós precisamos entender a sua santidade e reverenciar a sua santidade. Então,
Antes de qualquer coisa, antes de pedir, antes de confessar, antes de fazer qualquer coisa dentro da oração, nós precisamos fazer isso. Reconhecer a santidade do Senhor, a grandeza do Senhor, o todo o poder ao qual habita nele. Então, esse clamor inicial nos leva a isso, a reverência. Santificado seja o teu nome. É o ponto central dessa primeira parte da oração do Pai Nosso, que nos leva a refletir sobre diversos outros pontos das Escrituras que nos evoca essa santidade do Senhor. Olha só, aqui, nesse primeiro quadro amarelo de suporte do professor, aqui a gente tem uma ajuda bem legal para você aplicar aí, que você pode anotar, pode estar colocando no PowerPoint. Lembrando que nós disponibilizamos de forma gratuita no site da Editora Kalel todo o PowerPoint. Você só acessa lá o www.editoracalel.com.br, baixa o PowerPoint lá como um subsídio gratuito, assim como essa aula também é um subsídio gratuito disponibilizado por nós da Editora Kalel a todos os professores. Olha só o que diz o autor aqui, ó. Na tradução bíblica, o nome de uma pessoa representava a sua identidade, caráter e reputação. O nome de Deus revelado a Moisés como Eu Sou, em Êxodo 3,14, encapsula a eternidade, a autoexistência e fidelidade do Senhor. O Salmo 8,1 declara da seguinte forma: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Portanto, o nome de Deus é uma expressão de quem Ele é, santo, perfeito e digno de todo louvor. Na cultura judaica, santo, que no original hebraico quer dizer kadosh, indica algo separado, distinto e puro. Dizer santificado seja o seu nome é recorrer à perfeição moral de Deus e à sua separação de tudo que é impuro. Reverenciar o nome do Senhor em santidade é expressar temor e adoração, seguindo o terceiro mandamento, que já foi citado aqui. A verdadeira santificação envolve adoração e compromisso com os seus princípios. Então, o primeiro subtópico aqui do primeiro tópico é você trabalhar a ideia do quê? Da necessidade de nós, em oração, também expressarmos a nossa reverência ao nosso Senhor. E nada melhor do que começar expressando a reverência pelo seu nome e pela sua santidade. Depois disso, existe um outro conceito aqui também muito importante: a revelação da nossa necessidade de santidade. Se nós entendemos que Deus é santo, nós, a partir disso, entendemos também a nossa necessidade de santificação. Olha só que profundo isso. Você observa que Deus é santo, você testifica que Deus é santo, afirma isso em oração, reverencia essa propriedade do Senhor e entende, a partir disso, a sua necessidade de buscar santidade. Por quê? Porque Ele é santo. Sejam santos porque o nosso Deus é santo. Princípio bíblico básico, mas fundamental e que é muito mais fácil. Eu não vou dizer que só é possível através da oração, mas é praticamente só possível através da oração, né? Porque desperta a nossa consciência, conduzida pelo Espírito Santo, a buscar e nos reverenciar em direção à santidade de Deus, expressando também atos de santidade. Vá para o segundo tópico, onde Cristo evoca o reino de Deus. Esse Deus que é santo e que é dono de toda a existência. E a partir disso, depois de falar sobre a santidade do Senhor, falar que Ele é um Pai, falar sobre a santidade dele, Cristo fala sobre o reino de Deus. Venha o teu reino. É um clamor, é um brado de uma alma que entende a necessidade de uma remissão da criação, né? Esse segundo tópico, ele trabalha inicialmente com a ideia do quê? Do reino presente e do reino futuro. É deixado ali para você como subsídio, na parte do professor aqui em amarelo, em destaque, um tópico aqui, 3 tópicos para você entender melhor aqui sobre qual que é a ideia disso, né? Primeira coisa ali é a inauguração do reino de Jesus, né? Desde o início do seu ministério, como em Marcos 1,15, que é o primeiro sermão relatado, primeiro ato de pregação relatado em Marcos, Jesus já pregava sobre o reino, né? Ali é descrito, feito um pequeno resumo sobre quem é Jesus em Marcos 1, e depois ele fala sobre o que Jesus pregava. E ele fala que Jesus estava clamando o quê? Desde o início do seu ministério, Jesus pregava sobre a vinda do reino de Deus. Então, esse clamor, né? esse reino, esse ambiente espiritual, essa posição espiritual, ela foi inaugurada com quem? Com Jesus. A inauguração do reino com Jesus, né? No seu anúncio e na sua pregação. O segundo ponto aqui fala sobre a doutrina do já e ainda não.
como o Lente sugere, o reino já está presente espiritualmente, mas ainda será revelado plenamente na segunda vinda de Cristo. Essa consciência é muito importante, porque apesar de nós clamarmos pelo reino de Deus, buscarmos o reino de Deus, ele ainda é um estado que está para acontecer, mesmo já acontecendo. Ele foi inaugurado em Cristo, mas será plenamente revelado a partir da segunda vinda de Cristo. Então, você pode estar trabalhando isso também. E o reino como uma realidade presente, né? Outro ponto importante também, nós somos chamados para sermos embaixadores de um reino já existente, não é de um reino que vai existir. Nós estamos falando de um reino que já existe, materializado em quem? Na igreja. A igreja é a materialização do reino de Deus na terra. Segundo subtópico, desse segundo tópico, fala sobre o reino de Deus em nossas vidas. É muito fácil a gente trabalhar os conceitos bíblicos de forma genérica, o reino de Deus, santidade, não. Nós precisamos entender que esses conceitos eles são trabalhados de forma coletiva, geral, como o reino de Deus, onde a agremiação dos crentes congregam a igreja, mas que também é expressado em mim, através do quê? Da minha vida, onde eu, voltando ao conceito da santidade, entendo que Deus é santo, trabalho a igreja como um ambiente de santidade e aplico isso à minha vida individual. A mesma coisa, a ideia do reino de Deus. O reino de Deus é um ambiente para a igreja, é um ambiente da manifestação da igreja, que será plenamente manifestado em Cristo, mas eu sou parte desse reino. Eu preciso expressar, eu preciso ser um embaixador desse reino de Deus. Amém? E um terceiro tópico, o terceiro subtópico aqui fala sobre o reino futuro e a esperança escatológica. A oração, a gente tem algumas questões com a escatologia, porque ela é usada normalmente como um terror. Muitas pessoas têm medo dessa manifestação do reino de Deus. Existe um pavor na promoção do Apocalipse, da segunda volta de Cristo, mas ela deve ser, antes de tudo, um impulso remidor. A volta de Cristo, a manifestação plena do reino de Deus deve gerar no coração dos filhos de Deus o quê? Esperança e não medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. É o que diz João, em 1 João 4,18. A sua carta diz isso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Aqueles que são amados por Cristo e amam a Deus, entendem e anseiam. Existe esperança latente e patente em seu coração sobre a vinda e a manifestação plena do reino de Deus. Então, nós precisamos ter esperança e não medo. Devemos ter anseio e não pavor. Devemos desejar e não temer como algo catastrófico. Não, apesar de todas as implicações que tem, mas é algo que vai remir a humanidade que sofre, que padece sem a plenitude da manifestação da graça do Senhor, que será evidenciada na segunda volta de Cristo. Por isso, trabalhe esse conceito, é muito importante. Trabalhe essa escatologia como um ambiente de esperança. Mas existe um ponto importante aqui. Somente aqueles que oram conseguem despertar essa esperança plena. A oração gera em nossos corações intimidade com Deus. E quem é íntimo não teme. Quem é íntimo não tem medo. Muitas pessoas não têm medo, cultivam essa relação de medo com essa manifestação plena do reino de Deus a partir da sua segunda vinda, porque não têm intimidade com Deus. Muitos nem têm segurança na salvação, que foi nos franqueada pelo sacrifício de Cristo. Né? Salvação não é um efeito causado pelas minhas obras, apesar das minhas obras, depois que aceitar Jesus, manifestar esse ímpeto salvífico que existe em mim, mas não é algo que eu comprei. Isso aí é comprado pelo sangue de Cristo. De igual modo, a minha entrada no céu não vai ser causada ou vai ser comprada pelas minhas atitudes. Não, vai ser comprada ou já foi comprada pelo sangue de Cristo. E eu, como embaixador do reino de Deus, manifesto esse reino, trago esperança aos perdidos e também ao meu coração. Mas se você não orar, você não consegue atingir esse estado de consciência que é despertado somente por aqueles que têm intimidade com Cristo e com o Espírito Santo. A partir disso, aplique esse segundo tópico, como você deve ter aplicado o primeiro também, e vá para o terceiro tópico que fala sobre vontade. Esse princípio é muito importante, esse tópico é muito importante, porque aqui nós temos algo que gera muita confusão na mente de muitas pessoas, né? Jesus ali no verso 10 diz o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O primeiro subtópico aqui do terceiro tópico nos conduz a algo muito difícil, a submissão plena à vontade de Deus. Aqui o autor diz o seguinte,
O faça-se a tua vontade é um ato de profunda submissão. E para nós, pecadores, pode ser um pedido desafiador. Olha só, quanto é complexo para nós entendermos essa sujeição à vontade de Deus. A vontade de Deus ela é perfeita e agradável para os planos de Deus e não para o exercício e a saciedade das nossas vontades. Isso aqui é fundamental você compreender e aplicar aos seus alunos. Quando você falar que a vontade de Deus é plena, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, isso de fato é verdade, mas se aplica à vontade de Deus sobre as nossas vidas e não ao cumprimento das nossas vontades. Olha só, eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina só um adolescente, 17 anos. O sonho dele é comprar um carro, ele tem vontade de comprar um carro, ele tem independência dele, poder ir para a escola e tal. Apesar de ser a vontade extrema dele, mas essa vontade jamais vai se concretizar por um motivo muito simples, porque ela não está alinhada com a vontade de Deus. Por quê? É errado comprar um carro? De forma nenhuma, só que essa pessoa que eu te dei como exemplo, ele tem 17 anos, ele não pode ter carteira de habilitação. Logo, ele está ilegal andando de carro. Então, jamais vai se cumprir essa vontade alinhada à vontade de Deus. E se esse jovem cumprir a sua vontade, isso vai se refletir em maldição para a sua vida. Porque Deus é mau? Não, porque Deus não quebra princípios. Deus não negocia princípios para agradar as nossas vontades, os nossos anseios. O nosso coração é mau, o nosso coração é insaciável. E, consequentemente, as nossas vontades, que são construídas unicamente dentro do nosso coração, são igualmente ruins. Agora, as vontades que são construídas no coração de Deus, passadas ao nosso coração pelo Espírito Santo e expressadas em oração, essas são poderosas. Essas são perfeitas, essas são agradáveis ao Senhor. E se aplica em todos os níveis. Nível material, em um nível espiritual, em um nível financeiro, em um nível profissional, em um relacionamento. Tudo isso se aplica se estiver alinhada com a vontade de Deus. Agora, se não estiver, esqueça, vai ser maldição para a sua vida. E aqui, o autor separou para a gente a história de Ló, que ilustra perfeitamente isso. Lembra só, Ló não foi chamado por Deus. Quem foi chamado por Deus foi Abraão. Mas a bênção de Deus é algo tão próspero e frutífero, é tão fértil as bênçãos de Deus, que acabou derramando na vida de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Deus chamou Abraão. Mas Ló era muito próximo, Abraão levou o seu sobrinho. E durante todo o percurso que Ló teve próximo ao seu tio, ele prosperou muito, ao ponto do quê? De ele e o seu tio terem bens que se equiparavam. Olha só que coisa maravilhosa. Deus chamou, a vontade de Deus era aplicada a Abraão, mas por Abraão ter cedido e seguido unicamente dentro da vontade de Deus, todas as pessoas que conviviam com Abraão foram abençoadas. O seu futuro filho, os seus futuros filhos, sua esposa e o seu sobrinho. Todos eles foram abençoados por quê? Porque Abraão alinhou o seu coração ao coração de Deus e assim ele foi bem sucedido. A consequência disso, como eu já disse, foi que Ló se tornou um homem muito rico. Chegou um determinado momento onde Ló e Abraão tinham bens que se equiparavam e os seus pastores começaram a brigar entre si. E isso estava gerando um problema muito grande entre tio e sobrinho. E Abraão, querendo resolver isso, fez uma proposta para o seu sobrinho. Disse o seguinte: meu filho, vamos fazer o seguinte, para que não haja mais briga entre nós, escolha um lado que você quiser, que eu vou para o outro lado. Você pode escolher. Lembrando que Deus chamou Abraão e não Ló. A promessa de Deus era para Abraão e não Ló. Mas Abraão entendia com tanta profundidade, tinha tanta intimidade em oração com o Senhor, que ele sabia que ele poderia ir para um deserto, que naquele deserto ia jorrar mananciais de água pura, porque Deus era quem cuidava dele. Só que Ló não sabia disso. Ló não tinha essa mesma consciência e intimidade que o seu tio Abraão. A consequência disso foi o quê? Ló, ganancioso e se movendo pelaquilo que os olhos viam, olhou e viu as campinas de Sodoma, e o texto bíblico diz que eram parecidas com as campinas do Éden. Olha só o quanto isso é profundo, o quanto isso nos leva à reflexão sobre o quanto é perigoso nós nos movermos pelos nossos anseios, pelo aquilo que nosso olho vê, pelo aquilo que desejamos, pelas nossas ambições vazias. Dessa forma, Ló se moveu, ocupou aquele lugar, logo foi dominado por reis, perdeu tudo, foi morar na cidade de Sodoma. Ele, por misericórdia de Deus sobre Abraão, que clamou pela cidade, pelo seu sobrinho,
conseguiu ainda sair daquele lugar, mas assim perdeu a sua mulher, que se tornou estadual, e teve um episódio terrível onde as suas filhas, sem saber se iam ter a sequência geracional, deitaram com o seu pai para se procriarem. Olha só que coisa terrível que é um homem que se move pelos seus olhos, quanto é perigoso um homem que se move pela sua vontade. Por isso que Jesus nos ensina, em oração, todos os dias, dizer: faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Essa submissão à vontade de Deus é perfeita e toma uma dimensão ainda maior se nós nos debruçarmos sobre o episódio onde Jesus, no Getsemane, sofrendo, padecendo com a iminência da crucificação, se rende à vontade de Deus. Lembrando que era Deus, o Criador dos céus e da terra, a manifestação de Deus em carne, a segunda pessoa da Trindade, que se ajoelhou e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Isso nos ensina que se até Deus se sujeitou em oração à vontade do, se até Jesus se sujeitou em oração à vontade de Deus Pai, que dirá nós? Nós precisamos clamar e viver isso que Jesus viveu na prática e em ensinamento. E o terceiro subtópico é a ideia de a vontade de Deus na terra e no céu. Assim na terra como no céu, é um pedido definitivo, consciente, maduro e abnegado, para que definitivamente o governo de Deus perfeito se manifeste aqui na terra. Por fim, aplique o texto, faça a conclusão, aplique com seus alunos a reflexão semanal e os convide a estarem no próximo encontro. E eu também quero te convidar, vem aqui na próxima semana no canal da The Blue, e que vai ter, aqui nós vamos ter para você uma aula de subsídio que vai, com toda certeza, enriquecer e engrandecer ainda mais a sua aula, que já tem abençoado vidas e vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero na próxima semana.